Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre. Jesus Cristo falou, está falado. 13h05. Se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Esse é o programa Evangelho para Todos, orientações de Deus através de profetas e apóstolos, dando prioridade ao ensinamento do perfeito representante de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o esquife parou, quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. Se para você, amigo ouvinte, o que Jesus Cristo falou está falado para você, então esse programa é para você. É muito importante você ficar atento àquilo que o Filho de Deus tem falado, aquilo que o Filho de Deus tem feito por mim e também por você. Nós sabemos dentro da própria parábola, né, que Jesus Cristo conta, de que Jesus Cristo, o Pai, Deus, mandou anjos aqui na terra e também mandou profetas aqui na terra. E por último, ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo depois foi mandado para testificar e dar continuidade à orientação e também aos feitos do Filho de Deus ao estar aqui pela terra. Amigo ouvinte, a mensagem que eu trago hoje para você, está aí na sua Bíblia também, está em Mateus, capítulo número 13, bem na parábola do semeador. Versículo 18 ao 23, o Filho de Deus, Jesus Cristo, vai explicar a parábola do semeador. Foi com 5 peixes. Forte abraço ao São Júlio Albano, também ao Rosalina Vera, amigos do Almoxerifado Industrial, muito obrigado por cada um de vocês, amigo ouvinte, pela audiência de vocês. Vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que é que o Filho de Deus, Jesus Cristo, o que é que ele falou nesta passagem? Assim está escrito, também assim diz o Filho de Deus, Jesus Cristo. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado entre pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E uma produz 100, outra 60 e outra 30. Palavra do Filho de Deus, para mim também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Cafelândia FM. Amigo ouvinte, antes de eu chegar ao ensinamento de Jesus Cristo, eu passei por vários livros, dentro da Bíblia. E eu me lembro que no decorrer de passar por esses livros, eu notei o combate do rei Davi, também vi o combate de Salomão, vi também os combates de Gideão, Josué e assim por diante. Percebi que aqueles povos que os próprios homens de Deus combatiam eram povos que tinham práticas com eles. Eles tinham crenças e eles tinham prática com eles. E essas práticas, é claro, passando pelos livros da lei, principalmente os 3 livros principais da lei, que é o livro de Levítico, de Número e também de Deuteronômio. Esses 3 livros falam bastante sobre a punição de certas práticas ou a reprovação de Deus dentro de várias práticas. E no decorrer até chegar ao ensinamento de Jesus Cristo, quando eu cheguei nos ensinamentos do Filho de Deus, eu me deparei que Jesus Cristo, ele veio, Deus fez uma nova aliança através do Filho dele, através de Jesus Cristo. Eu percebi que na minha família, e olha que tanto meu pai quanto minha mãe tiveram outra família antes de se conhecerem. Então eu não precisava ter exemplo nenhum de famílias em volta de mim, embora acabei obtendo também. Eu percebi que essas práticas, elas acompanham as famílias. Existem várias práticas que aborrecem a Deus e que nós praticamos em nome de Jesus. E que os orientadores que colocaram essas práticas dentro de nós, eles fazem isso em nome de Deus, em nome de Jesus, eles fazem isso. E colocam a nossa vida, eles fazem a nossa vida serem amaldiçoada, porque dentro dessas práticas, embora nós somos enganados dentro do nosso coração de que estamos agradando a Deus, nessas práticas nós ficamos presos a umas maldições. E isso é real na nossa própria vida e dentro da Bíblia também. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo vai mostrar um pouco de como que está o nosso coração. Nosso coração está corrompido de interesses. Essa é uma pura realidade. E o principal e o maior interessado a corromper o meu coração e o seu se chama Satanás. Você pode dizer assim, não, de maneira alguma. Ele quer anular o que Jesus Cristo falou e o que Jesus Cristo fez, para que eu e você não tenhamos força contra ele e vivemos amaldiçoados. Você pode até achar, eu não tenho maldição nenhuma. Todos nós somos amaldiçoados, porque todos nós somos transgressores da lei. Por esse motivo, precisamos da nova aliança que Deus fez através de Jesus Cristo, que não tem nada a ver com uma religião, com uma instituição religiosa. Até existem várias instituições religiosas que praticam bastante o Antigo Testamento, anulando na nossa própria vida o que Jesus Cristo falou e o que Jesus Cristo fez. Por esse motivo, vamos passar 20, 30, 50 anos, a vida inteira vamos viver amaldiçoados, usando o nome de Jesus, frequentando uma igreja e até achando que somos de Deus. Porém, não vamos sermos libertos. Por quê? Porque essa libertação, ela já foi conquistada. Não tem como anular ela fora de nós, porque já foi feita. Mas tem como anular ela dentro de mim. Tem como anular esta nova aliança no sangue de Jesus, tem como anular ela dentro de você. Por mais que você ache que não tenha, tem. Se você olhar, você vai ver que até existem pessoas que a maldição que ele tem é justamente ser rica.
Você pode dizer, mas como pode uma pessoa ser maldita rica, né? Uma pessoa que tudo que ela faz, ela prospera. É uma pessoa impressionante. Ele é um amaldiçoado. Você vai perceber como é que pode uma pessoa, você dizer que a pessoa que fica rica é amaldiçoada. Eu não estou criticando quem é rico, não. Estou dizendo que isso é real. Salomão foi um dos homens mais ricos que existe. Homem, eu digo. Jesus Cristo falou sobre isso também, citou ele como um homem rico. Mas Salomão teve muitos amigos também da mesma classe que ele, porque ele era rei, né? Assim como Davi também. E ele escreveu um livro de Eclesiastes, também escreveu um livro de Provérbios. E ele conta de que teve amigos dele que eram muito ricos, mas a riqueza deles era para a ruína deles. Esta é a pura realidade. A pessoa é tão rica que ela nunca vai chegar. O coração do homem é tão enganoso e tão ambicioso que você e eu nunca vamos chegar àquilo que nós queremos chegar. Essa é a pura realidade. Por isso que existem limitações dentro do próprio ensinamento de Cristo, até no mandamento de Moisés, né? Para a gente guardar o 7º dia, por exemplo, que é um dia muito importante, assim como também se refrear de muitas coisas. E Jesus Cristo repete esta força em mandar eu e você entrar pela porta estreita, caminhar pelo apertado caminho, para que nós sermos conduzidos à vida eterna. E também o próprio Jesus Cristo, ele conta a parábola de uma pessoa rica que se inquietou muito e montou um projeto, e esse projeto foi maravilhoso aos olhos dos homens. Lembrando que eu não estou criticando quem é rico, estou deixando claramente para você que há algumas pessoas que são amaldiçoadas, justamente o ter dinheiro dela é a maldição dela. E ela nunca vai perceber isso enquanto ela não se encontrar com o ensinamento de Jesus Cristo. E eu falo isso por própria vida, em volta de mim em geral. Não preciso citar a sua vida, não. Posso citar a minha como exemplo, provar que é verdade para você. Então, todo ser humano, ele carrega consigo uma maldição, porque ele é transgressor da lei. Ele pode até guardar o sábado, mas ele transgride outra. Ele pode até dar o dízimo dele, que é algo da lei, mas porém ele transgride. Todos nós somos transgressores da lei. Eu e você transgredimos o mandamento de Deus. Esta é a realidade. É do homem aqui nós já transgredimos um punhado, isso é um mandamento simples. Mas enquanto não estiver dentro de nós, isto vai ser difícil praticar. E Jesus Cristo fala isso aqui no versículo de número 19, né? 18. Ele fala, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aí ele fala assim, ouvindo alguém a palavra do reino. O que é a palavra do reino? A palavra do reino é a orientação que Deus deu através do Filho, que faz com que Deus reine na nossa vida. Esta é a palavra do reino. Então, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Então, Jesus Cristo falou que o maligno vem e arrebata o que foi semeado no meu ou no seu coração. De repente, você fala assim, não, em mim não vem. Então, é só você examinar um pouquinho a si mesmo e dizer de onde surgiu essa ideia. Esse projeto aí que às vezes deu até lucro, mas ele é muito contrariador até da lei, que dirá de Cristo, né? Você vai ver de que você recebeu uma influência que não vem de acordo com Deus. Versículo número 20. Porém, o que foi semeado entre pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então nós sofremos angústias e perseguição por causa da palavra. Que palavra? Quando nós recebemos a orientação do Filho de Deus, ou até ouvimos ela de um pregador, logo o próprio pregador mesmo, ou a outras pessoas em volta, eles trazem outros ensinamentos, como fez ali a serpente com Eva. Não é bem assim que Deus falou. Então eles dizem assim, vamos colocar esse ensinamento aqui do Abraão, do Isaac, do Jacó, vamos colocar aqui o Moisés ao mesmo nível de Jesus Cristo, vamos fazer melhor, vamos colocar o Gideão ou o Josué acima do que Jesus Cristo falou. Vamos fazer isso? Por quê? Porque daí nós não anulamos o que Jesus Cristo fez, porque já está feito fora, né? Mas dentro de mim e de você, eles vão anular o que Jesus Cristo fez. E aí acabou o teu poder contra a maldição, contra aquele azar danado que você e eu às vezes carregamos, né, em geração, que a ciência tenta manipular, outras coisas inventam várias histórias, mas
Tanto o Antigo Testamento chama de bênção com maldição, quanto o Novo Testamento também chama de bênção e maldição. Então ele diz que vindo a perseguição por causa da palavra, então vai vir a perseguição por causa da palavra. Isso mesmo, vai vir uma perseguição para cima de mim. Vai vir várias orientações em cima de mim, de pessoas que têm influência sobre mim, para que eu venha o quê? Ignorar Jesus Cristo, ignorar a nova aliança que Deus fez em Cristo. E eu ignorando isto dentro de mim, eu anulo o que Jesus Cristo fez. Eu anulando o que Jesus Cristo fez dentro de mim, acabou o meu poder, acabou a força do cristão na terra. Esta é a pura realidade. E esse projeto é muito bem trabalhado no mundo, viu? Pelo próprio inimigo de Deus. Versículo 21, né? Ele fala assim, versículo 22 agora, ele vai falar assim, ó, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, ou seja, houve uma orientação, ó, esse ensinamento aqui foi Jesus Cristo quem falou, esta palavra aqui está de acordo com a aliança em Cristo, então ouve a palavra, né? O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, cuidado que nós temos de agradar o mundo inteiro em volta de nós, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a orientação do Filho de Deus, sufocam a palavra, sufocam aquele ensinamento. Já pensou eu ter que defender o ensinamento de Cristo quando minha mãe, meu pai, minha esposa, minha filha, os amigos, o líder meu da minha própria igreja, ele está lá defendendo o Moisés como filho de Deus praticamente, e eu ter que defender aqui o ensinamento de Jesus Cristo? Puxa vida, isso é muito difícil, por isso que precisa do Espírito Santo de Deus. Ele fala que o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Sabe o que é uma palavra infrutífera? É um remédio que não teve efeito. Isto mesmo, é uma palavra infrutífera. Versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. É claro que esse fruto vai variar. Ele falou de 30, 60 ou 100 por uma. Pode atingir 30% do que ele poderia atingir, pode atingir 60% do que a orientação poderia, né, ter de eficácia na minha vida e na sua, ou pode atingir 100%, né? Ou seja, foi inteiramente da maneira que Jesus Cristo falou. Aconteceu desta maneira, meu. Jesus Cristo falou, tudo é possível ao que crê, e de fato eu acreditei, verdadeiramente isto aconteceu. Então o principal aí trabalho do inimigo de Deus é trabalhar no seu coração, no meu coração, com a incredulidade, e também trabalhar no meio do seu coração com o quê? Trazendo para nós as antigas alianças, né? Não como lembrança, mas como ato real, né? Eu vou praticar isso aqui porque o Gideão fazia, Salomão fazia, Davi fazia, Moisés fazia, Josué fez ou fazia, né? Mas Jesus Cristo, vamos deixar aqui no mesmo nível. Aí você está anulando a nova aliança, e você e eu não somos justificados diante de Deus. Nós não somos santinhos, esta é a realidade. Nós somos santos, separados por causa de Jesus Cristo, por causa da orientação dele, a prática da orientação dele, a crença do que ele falou, santifica eu e você diante de Deus. O que isso tem a ver com uma religião? Nada. Você pode não ter religião nenhuma, tendo um ensinamento de Cristo dentro de você, e hoje praticar faz com que Cristo se manifeste em você, o Pai venha em você e faça morada em você e em mim. Quem falou isso? Foi Jesus Cristo quem falou. Está lá em João 14, versículo 21 até o 24. Deixo aqui as palavras do apóstolo Paulo em favor da sua vida e a minha. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todos sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.